Fala, gente linda, começando agora com as aulas sobre as viroses, sobre as doenças, tá? As viroses são doenças causadas por vírus, mas antes de começar a falar das doenças mesmo, vamos lembrar uma coisa, que é muito importante em relação a todas as doenças. Eu tenho que saber a classificação do agente etiológico, se ele é vírus, se ele é bactéria, se ele é protozoário, enfim. Essa classificação, muitas questões são baseadas nessa classificação. E muitas questões são baseadas na forma de contágio e consequentemente a gente saber quais são as medidas profiláticas, tá? Se a gente sabe qual é a forma de contágio, a gente consegue entender qual é a medida profilática. Um exemplo, se tem um mosquito como vetor, eu vou controlar a população daquele mosquito. É mais ou menos isso. Então, a gente sabendo a forma de contágio, é muito mais fácil a gente saber as medidas profiláticas, tá? Começando pelo vírus da AIDS. Vamos lá, só pegar a canetinha. Ah, já tá aqui. O vírus da AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser também, o contágio pode ser feito por transfusão de sangue, o compartilhamento de seringas. Todas essas podem ser meios de contágio, mas ela é considerada uma doença sexualmente transmissível. Pode ser passada de mãe para filho também, é o que a gente chama de contaminação vertical, ok? É um vírus de RNA envelopado, lembrando que a classificação do envelopado, eles não vão te o vírus da AIDS é ou não envelopado, mas eles querem que você entenda a importância do envelope para a disseminação do vírus, que o envelope ele auxilia ao vírus a conseguir... ele tem uma proteção a mais por conta do envelope, ok? Vamos lá. AIDS é um retrovírus de RNA. Guardem esse nome, porque o retrovírus ele tem uma enzima especial chamada de transcriptase reversa que consegue formar uma fita de DNA a partir de um molde de RNA. Acontece diferente do que dentro das nossas células. Dentro das nossas células nós temos a transcrição. A transcrição é o DNA servindo como molde para formar um RNA mensageiro, tá? Neste caso do retrovírus, eles fazem uma transcrição reversa. Um RNA serve de molde para formar o DNA. Tanto aqui tem esse esqueminha aqui da célula aqui. A partir do momento que eu tenho aqui a célula infectada, o RNA consegue formar uma fita de DNA e esse vai se unir ao DNA da célula hospedeira, fazendo com que a célula trabalhe para, quer dizer, mudando completamente as funções, principalmente a produção de proteínas daquela célula, tá? E qual é a célula? No caso da AIDS, é o linfócito T, que é uma célula de reconhecimento de antígeno. É um linfócito responsável pelo reconhecimento de corpos estranhos. Então, pensa comigo o que a AIDS faz. Se eu tenho a minha célula de reconhecimento e ela para de funcionar, eu perco como se eu perdesse a minha linha de frente daquele exército, vamos dizer. Eu perco a minha sentinela, aquela que está lá pronta para ver um corpo estranho. Se eles param de funcionar, aquele corpo estranho entra no nosso corpo e tem o quê? Tem uma facilidade muito grande de se proliferar, ok? Então é isso que a AIDS faz. As pessoas não morrem de AIDS, elas morrem por doenças oportunistas, tá? Mas hoje a AIDS é considerada uma doença crônica, que significa o quê? Significa que as pessoas conseguem ter uma vida relativamente normal desde que usem a medicação correta. Uma doença crônica, por exemplo, diabetes é uma doença crônica. E uma pessoa que tem a diabetes consegue ter uma vida relativamente normal desde que com tratamento adequado. A mesma coisa acontece com a AIDS hoje. E o tratamento é o coquetel. O coquetel, na verdade, ele pode agir de diversas maneiras dentro desse vírus. Eles podem ajudar eles podem impedir a inoculação do vírus, eles podem impedir a enzima transcriptase. Então, vai depender da pessoa e da medicação. Então, eles agem em várias etapas desse ciclo do vírus, tá? A profilaxia, se eu sei que é uma doença sexualmente transmissível, a principal profilaxia é o quê? O uso de preservativos. Evitar agulhas e seringas compartilháveis, transfusão de sangue segura, enfim. Essa troca é a principal maneira mesmo que você vai encontrar do vírus HIV é o sexo seguro, é o uso de preservativo, tá?
Dengue, febre amarela, zika e chikungunya, tá? Por que essas doenças vão estar sempre relacionadas? Por quê? Porque todas elas são transmitidas pela picada da fêmea do Aedes aegypti, ok? Então, elas sempre vão estar interligadas, elas podem entrar junto por conta do Aedes aegypti, lógico, pode entrar junto com questões de invertebrados, falando dos artrópodes, né, dos insetos, ok? Então, se eu sei que essas doenças são transmitidas pela picada da fêmea do mosquito, qual que é a principal profilaxia? Combate ao vetor. Qual que é o melhor combate ao vetor? A gente tem inúmeras campanhas, principalmente em épocas de chuva. Aqui é uma região muito quente. Então, a gente tem diversas campanhas que é evitar água parada. E isso é importante porque, desde que você conheça o ciclo de vida daquele mosquito. No caso do Aedes aegypti, é um ciclo, é um inseto que tem um ciclo de vida holometábolo. A gente ainda não falou disso, mas é um tipo de vida, porque ele passa por todos os estágios, tá? Ovo, pupa, larva e adulto, ok? Então eu posso evitar a proliferação dele como? Evitando a água parada. Por quê? Porque ele precisa da água. Uma parte do ciclo de vida dele precisa da água. E isso é importante a gente saber lá na aula de artrópodes também, tá bom? Mas pode estar relacionada, tá? Quando a gente fala arbovírus, no caso aqui do... Qualquer mosquito, na verdade, qualquer doença que é transmitida, qualquer vírus que é transmitido por qualquer tipo de artrópode é chamado de arbovírus, tá? No caso da dengue, é um vírus de RNA, da febre amarela também. A dengue possui 4 tipos. Uma pessoa que pegou 1 pode pegar 2, entendeu? Só que ela tem 2 probleminhas. Primeiro, na verdade não são 2, né? Ela tem um probleminha. Quando você pega a primeira vez, você tem aquele corpo muito abatido, febre alta, podendo ter manchas no corpo, enfim. Da primeira vez, o primeiro contágio geralmente é dessa maneira. O perigo de pegar uma segunda vez a dengue é que ela pode evoluir para dengue hemorrágica. Então, eles podem relacionar aí também a dengue, tá? Olha só, eu tô falando das relações que eles podem usar. Eles podem relacionar a dengue com o quê? Com problemas de coagulação, tá? Vai falar da vitamina K, vai falar das plaquetas, então eles podem relacionar a dengue a esses outros assuntos, tá? A febre amarela teve um surto recentemente, e o que fala-se da febre amarela é a transmissão. Por quê? Porque muita gente falou que macaco transmitia. Não, macaco também pega febre amarela. Então, ele acaba sendo pra gente um indicador biológico, tá? Vamos lá. Febre amarela, eu tenho dois tipos de transmissores, né? Que é a fêmea do Aedes aegypti e o hemagogos. O Aedes aegypti é o que a gente chama de febre amarela urbana e o hemagogo silvestre, tá? O Aedes aegypti, ele é um mosquito extremamente adaptado à área urbana. Por isso que ele transmite a febre amarela que a gente chama de urbano, tá? Na verdade, a doença é similar, porém, quando ela tá por aqui, quem transmite é o Aedes aegypti, porque ele é um mosquito adaptado à vida urbana. Já o hemagogos não, ele não é um mosquito adaptado à vida urbana, então por isso que ele transmite lá no meio do mato, vamos dizer assim, tá? Vamos falar agora do macaco. O macaco, ele é um indicador biológico porque se em determinada região se a gente encontrar macacos mortos por conta da febre amarela, nós saberemos que ali naquela região eu tenho mosquitos contaminados, tá? Não, então o macaco, ele não transmite, ele também é vítima que nem a gente, ok? Hepatite. Hepatite é uma inflamação do fígado, tá? Tudo que tem hepato na frente é fígado, tá? O prefixo hepato, vamos dizer assim. Nós temos 5 tipos de hepatite que vêm aparecendo com alguma certa frequência, tá? Mas a B e C são as que mais aparecem, tá? Então, e elas têm diferentes formas de contágio, porque eu tenho a hepatite não só viral, tá? A hepatite, ela é uma inflamação no fígado, é o nome de uma inflamação no fígado. Ela pode acontecer por diversas maneiras. Elas podem ser simplesmente por um hábito de vida ruim, tá? Mas vamos lá. Hepatite tipo A, contágio via digestiva,
Se o contágio é via digestiva, o que acontece? Eu tenho que ter saneamento básico. O que significa via digestiva? Ingestão de alimentos contaminados, ok? Só que a hepatite A já existe vacina, então, beleza, ok? Essas são as formas de profilaxia. É interessante vocês guardarem também o lance da vacina, tá? Qual a doença que tem vacina e qual que não tem, ok? Igual aqui na hepatite eu não tenho, não são todos que eu tenho vacina, ok? Hepatite B. Hepatite B e C é contato sexual, tá? Ambos vírus de RNA. Só que a hepatite B eu tenho a vacinação, tá? E bom, se é contato sexual, o uso de preservativo tem que ser uma profilaxia, ok? Já a hepatite C, eu tenho aqui o uso de preservativo porque eu não tenho vacina, ok? Mas vamos lá. O que tem aparecido é a tipo D. A hepatite tipo D, ela não é causada por um vírus, vamos dizer, propriamente dito. Ela é causada por um viroide, que é um RNA circular que tem a capacidade de causar doença, e esse viroide, ele consegue ser transmitido junto com a hepatite B. Então, quer dizer, esse viroide, ele pode estar junto com esse vírus aqui. Quer dizer, esse DNA circular, ele pode estar dentro, porque esse viroide, ele não tem o capsídeo, ele é somente um RNA circular com capacidade de causar doença, tá? Então, ele vem somente com o contágio da B. E se o contágio da B eu consigo evitar como? Vacina e uso de preservativo, eu consigo principalmente com o uso de preservativo, tá? E a hepatite tipo E também é via digestiva e o saneamento principal, e a profilaxia principal é o saneamento básico, tá? No caso da hepatite E, eu não tenho vacina ainda. Herpes. O contágio principal é o contato direto com as lesões. Gotículas de saliva, enfim, contato direto com as lesões. Quem nunca viu uma pessoa com herpes ou teve herpes? O herpes, ela é interessante a gente falar porque é uma maneira muito clara da gente conhecer o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, tá? Porque quando a pessoa tem herpes, ela tem herpes e pronto, acabou. Boa parte da população brasileira tem. Só que às vezes ela não vai entrar aonde? No ciclo lítico, aparecendo aquelas feridas de fato, ok? É um vírus de DNA, tá? Ele pode ficar latente, ou seja, ele pode ficar no ciclo lisogênico, esperando que um momento de fraqueza no sistema imunológico onde ele entre no ciclo lítico, tá? Tanto que muita gente já teve contato direto com o vírus da herpes, mas nunca desenvolveu nenhum tipo de ferida na boca ou mesmo nas regiões genitais. Nós temos 3 tipos de herpes, tá? Herpes tipo 1, que é a oral, herpes tipo 2, que é a genital, e a herpes tipo 3, também conhecida como herpes zoster, tá? Ela é originada mesmo por conta da varicela, que é a famosa catapora. Olha o perigo da gente pegar a catapora depois de velho. Ok? Então, a herpes tipo 3 é a tão famosa catapora, que ela pode simplesmente se desenvolver de uma forma muito mais forte no caso da gente não ter esse cuidado, ok? Vamos lá. Hidrofobia. Hidrofobia é a famosa raiva, tá? A hidrofobia é uma famosa raiva. É uma doença que cai, sempre caiu, tá? Ela é transmitida por mordida de mamífero, ok? Da maioria dos mamíferos contaminados. Eles podem te passar morcego, rato, cachorro, lógico, né? Cachorro, tá? Então, nós temos a profilaxia, são as vacinas, mas principalmente em animais. Nós até temos vacinas para humanos, mas só para aquelas pessoas que trabalham com esse tipo de perigo, vamos dizer assim, tá? No caso do nosso, se a gente for mordida por um mamífero que a gente não conhece, enfim, se a gente for mordida por qualquer tipo de mamífero que possa transmitir, nós temos à disposição no Sistema Único de Saúde, no SUS, o soro antirrábico, tá? Eu costumo contar, quando a gente está em aula, eu já fui mordida por um macaco. Eu tomei 12 antirrábicas. Mas é porque o médico ficou sem saber o que fazer.
Eu cheguei no hospital falando, eu fui mordida por um macaco. É que eu trabalhava no zoológico. Enfim, vamos lá. A raiva ela é altamente letal, tá, gente? Por isso que mordeu, corre para o médico, corre para um posto de saúde para tomar a vacina antirrábica, tá? Vírus influenza, famosa gripe, tá? O que fala-se muito do influenza? É um vírus de RNA, tem uma possibilidade muito maior. Aliás, é uma coisa que é interessante a gente entender, que os vírus que são de RNA, eles têm uma capacidade muito maior de mutação. Vamos dizer assim, não que eles tenham a capacidade de mutação, tá? É porque o vírus de RNA, eles não têm as enzimas de correção. Lembra que nós temos lá na replicação, nós temos enzimas que podem corrigir, às vezes, uma troca de base nitrogenada. Então, lá no DNA, acontece que essa troca, às vezes, ela é corrigida por essas enzimas. No caso do RNA, não existe essa correção. Então, a probabilidade de mutação é maior, tá? E é por conta disso que a gripe, você pode tomar a vacina anual. Porque ela é altamente mutante, por isso que todo ano você tem uma cepa diferente da vacina, ok? Uma cepa diferente da vacina não, uma cepa diferente do vírus para realizar para a fabricação da vacina, ok? Cachumba, rubéola e sarampo. Ambas são vírus de RNA, ambas são de secreções com gotículas de saliva, que é o mesmo problema da gripe, tá? Que é quando a pessoa tem um contato direto. É o mesmo problema que a gente está vivendo por conta da Covid-19, da doença Covid-19, ok? Mas por que eu coloquei as três juntas? As três juntas, eles falam muito pouco das doenças, porém, lógico, eles querem saber se é uma virose, se é uma bacteriose. Cachumba, rubéola e sarampo são viroses que são prevenidas por conta de uma vacina, a tríplice viral, ok? A tríplice viral. A tríplice viral... Ai, cadê? É isso mesmo. A tríplice viral pode cair relacionada a esse assunto ao quê? Esse movimento antivacina que tem acontecido. Lógico, ele não é um movimento de agora, mas é um movimento que agora está mostrando os resultados daquele monte de gente que não foi vacinada no passado. Tá? Tanto que a gente teve um novo surto de sarampo e que assustou. E só não foi para frente porque muitos dos nossos brasileiros são vacinados. E a tríplice viral é uma doença, é uma vacina que está disponível no SUS também. Então, quer dizer, é uma coisa que eles podem falar em relação à vacinação. E isso tudo pode ser assunto de prova, sim, por conta do momento que a gente está vivendo, tá? A polio é uma doença que já foi erradicada do Brasil, tá? Que ela causa paralisias musculares, então a pessoa acaba morrendo porque a musculatura da respiração para de funcionar, então ela para de respirar. É contato direto, contato de via digestiva com secreções e gotículas de saliva, ok? É um vírus de RNA. A profilaxia principal é a gotinha, aquela vacina da gotinha, que é do Zé Gotinha, aquele bonequinho estranho. Mas, enfim, é uma doença e também está no calendário do SUS, calendário de vacinação do SUS, ok? Bom, HPV, já tiveram mais questões sobre ele, tá? É um vírus também sexualmente transmissível, que o principal perigo dele é evoluir para algum tipo de câncer, ok? Evoluir para algum tipo de câncer, principalmente em mulheres no câncer no colo do útero. Não é exclusividade de mulheres, porém, o câncer de colo do útero tem uma incidência muito maior, proveniente do contágio do HPV, ok? Só que hoje nós temos a vacina, que é dada principalmente em adolescentes no início da vida sexual, para que isso não possa, não haja uma grande contaminação pós-contato sexual, ok? E o uso de preservativos, se é uma doença com contato sexual, o uso de preservativos. Agora a gente vai falar de quem? Da Covid-19, ok? A Covid-19, em relação a vírus e sintomas, provavelmente as questões não vão mudar, tá? Só que é um assunto muito em voga, então é interessante prestar um cadinho de atenção a mais, tá? Contágio
é o contato com secreções e gotículas de saliva. Por que nós precisamos usar máscara? Porque se nós estamos contaminados, nós vamos reter aquele vírus e não vamos espalhar, ok? É um vírus envelopado, é um vírus de RNA de fita positiva. Eu estou colocando um pouco mais de informações sobre o Covid, porque é ele que está em explosão aí, tá? Lembrando que o vírus de RNA de fita positiva é aquele RNA que já entra dentro da célula hospedeira e começa a fazer a tradução. Já começa a ser lido pelos ribossomos, tá? Então, ela tem uma certa facilidade, vamos dizer assim, tá? Ataca as células epiteliais das vias aéreas superiores e inferiores. E uma das diferenças principais com a gripe é que a gripe, ela ataca primeiro, principalmente, as vias superiores. Mas o Covid não, ela ataca as inferiores também. Então, ela ataca lá dentro, bronquíolos, alvéolos. Então, isso vai gerar um problema maior na hora de respirar. Falando sobre o coronavírus não é novidade pra gente, tá? Não é novidade, nós já temos lá. Eu já botei, lógico que esses daqui é só mesmo a título de curiosidade para vocês, tá? Em 1960, nós já tivemos um coronavírus descoberto, estudado. O beta-coronavírus em 2004. Agora, SARS e MERS. SARS em 2003, MERS em 2012. SARS, síndrome respiratória aguda grave, tá? Provavelmente pode ter uma relação aí com a Covid, tá? Então, é uma doença. Tanto que o nome do vírus Covid, o nome do vírus Covid-19 é o nome da doença e o nome do vírus é SARS-CoV-2. Olha lá, a diferença é SARS-CoV, tá? É um vírus que causou, sim, um alvoroço, porém não chegou perto do que está acontecendo agora, tá? A MERS também foi uma síndrome respiratória, só que do Oriente Médio, então, quer dizer, não foi uma pandemia, e foi 2012, não foi tão antiga assim. Quer dizer, só para vocês entenderem que o coronavírus, ele não é um vírus novo, até porque coronavírus significa que eles são vírus, um tipo de vírus, uma família de vírus, que é a coronaviridae, tá? Então, o que acontece? Na verdade, o que acontece com todos os vírus? Eles têm o quê? No envelope, no caso dos vírus envelopados, eu tenho uma proteína específica que se liga a essas células, que são os receptores, tá? Se liga nessas células, os vírus conseguem colocar o seu material genético ali dentro, pode ser RNA ou DNA, no caso da Covid é o RNA de fita positiva, e assim que esse RNA entra, ele se liga aos ribossomos, o que? Sintetizando as proteínas virais, entrando no seu ciclo lítico, que é aquele ciclo altamente infeccioso, tá? Lembrando que o ciclo lítico é infeccioso e o ciclo lisogênico é quando ele está de forma latente, ok? Eles não têm como, dentro da doença Covid, te cobrar informações precisas, porque as informações ainda estão sendo todas estudadas, tá? Então, vocês podem se ligar no que se diz respeito a todos os vírus, tá? Lógico, vocês têm que saber que a pandemia está acontecendo isso. Por que o ideal do Covid, a maneira de prevenção é usar máscara para evitar a proliferação? Mas a gente pode imaginar que a gente viu várias doenças que o contágio é feito por conta dessas gotículas de saliva. Então, todas essas doenças são prevenidas pelo uso de máscara, ok? Mas, enfim, a máscara é para a gente evitar o contágio, o grande contágio. A lavagem contínua de mãos e álcool e gel é para que possa ser removido o envelope desse vírus, entendeu? O envelope, lembrando que todo envelope ele é proveniente da membrana plasmática da célula hospedeira. Então, quando você pegar o álcool em gel ou até mesmo a água e sabão na hora de lavar a mão, você está desintegrando, a intenção é desintegrar o quê? O envelope desse vírus, tá? Para evitar que aconteça uma infecção. Então, tudo isso que a gente está vivendo é por conta de um vírus de fita RNA positiva, só que nós não conhecemos ainda uma vacina. Tudo está sendo estudado. Então, eles não vão te falar, tem vacina, não tem vacina. Eles não vão te perguntar isso porque é uma coisa que está sendo estudada agora. Mas, provavelmente, vão se falar de vírus, sim. Eles podem fazer a relação do SARS, MERS, com o Covid,
tá? Lembrando que Covid-19 é o nome da doença e o nome do vírus é SARS-CoV-2, tá? Essas foram as principais viroses que aparecem em todas as questões, ok? Um beijo para vocês e depois eu entro com as bactérias.